No vídeo de hoje, vamos ver que todos aqueles que não conseguem ter o descanso em Cristo, mais cedo ou mais tarde sofrem de uma inquietação que leva à rebeldia, que leva à desobediência e, consequentemente, à morte. O tema desse trimestre, com o título de Descanso em Cristo, aborda a importância do descanso tanto físico como espiritual. E se você ainda não viu o primeiro vídeo dessa série, eu vou deixar o link aqui na descrição e depois de você assistir esse vídeo e deixar um like, você vê lá, ok? Olá, irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui no canal Farol 7. Eu sou Sami Paiva e o tema da lição de hoje é Inquietos e Rebeldes. O texto em destaque a gente vai ver lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11, que fala assim, ó: Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Ó, que texto incrível, né? Paulo aqui fala que o antigo Israel passou no deserto é uma lição direta para nós, nos dias de hoje. Amém? Quando lemos no Antigo Testamento o livro de Números, no capítulo 1 mesmo, vemos que o antigo Israel já tinha passado um ano que eles tinham se livrado da escravidão do Egito. E viram os milagres e as maravilhas de Deus. Beleza. Mas foi só eles saírem do Sinai, rumo a Canaã, começaram a reclamar, mano. Ó, lá pelo capítulo 11 de Números ainda, vemos que eles começaram a dizer que estavam sentindo falta das comidas do Egito, dizendo que lá era melhor que a situação que eles se encontravam no momento. O intrigante é que, ao mesmo tempo que eles se lembravam da comida boa do Egito, eles se esqueciam completamente que sofreram por mais de 400 anos como escravos no mesmo Egito. Mas Deus não dorme. Ele escuta cada reclamação e cada murmuração. Não que ele goste de murmuração, mas é porque ele é onisciente. Ele sabe tudo. Ele saciou o povo que estava reclamando, sim. Encheram um papo de carne, encheram o bucho de carne, mas o resultado não foi bem o que eles esperavam. Isso porque a real intenção da reclamação deles não era a falta de carne, e sim a liderança de Deus. Andar no caminho certo para quem tem um coração errado incomoda mesmo. E nos dias de hoje devemos ter muito cuidado com isso. Reclamar das coisas certas, da liderança de Deus, por ir contra a nossa vontade, é mais comum do que você imagina. Quando a palavra de Deus mostra que a pessoa está errada e que ela precisa se corrigir, a grande maioria procura uma desculpa ou reclama em vez de se arrepender e procurar o caminho certo. Do mesmo jeito que aconteceu no deserto de Sinai, acontece hoje. Por isso, vigiemos. Outro caso de inquietação que levou à rebelião aconteceu entre os líderes. Miriam, irmã de Moisés, que também tinha um papel de líder, usou o fato de seu irmão ter se casado com uma mulher não israelita como desculpa para se rebelar contra a vontade de Deus. A real intenção dela era contra o dom profético de Moisés. Ela se sentiu ameaçada quando Moisés escolheu mais 70 líderes para ajudá-los a conduzir Israel a Canaã. A resposta de Deus foi imediata. Miriam foi disciplinada com uma lepra temporária. O dom profético não é uma arma para exercer mais poder. E Deus mostrou que Moisés era adequado para liderar porque tinha aprendido a ser dependente de Deus. Graças a Deus que no final Miriam e Arão se arrependeram, Moisés intercedeu e Deus restaurou a saúde dela. E é isso que Deus deseja ver em seu povo nos dias de hoje: arrependimento, intercessão e cura. Como seria bom e ideal se, em vez de criticar ou então torcer contra uma liderança, nós intercedermos por ela, não é não? O próximo caso é o caso do relatório negativo dos 10 de 12 espiões que foram reconhecer a terra de Canaã. Mesmo com a intervenção calorosa de Caleb, a galera do mal que não descansava em Cristo preferiu chorar e murmurar em vez de marchar e clamar pela vitória. Isso mostra que quando estamos inquietos, temos dificuldades de andar pela fé. Os cientistas provam que existe uma ligação direta entre o pouco descanso físico e espiritual e más escolhas,
o que resulta em mais problemas como obesidade, vícios, mais inquietações e desânimo. Por pouco não aconteceu uma tragédia, pois os rebeldes ainda tentaram apedrejar os fiéis, mas Deus intercedeu. Porém, ficou bem claro que essa rebelião não era contra Caleb, Josué ou Moisés, e sim contra o próprio Deus. Depois dessa rebelião assumida contra a liderança divina, Deus propôs a Moisés eliminar toda aquela congregação de rebelde e, a partir de Moisés, fazer um novo Israel. Mas é nesse momento que vemos o verdadeiro homem de Deus. Moisés intercede pelo povo, a exemplo de Jesus que intercede pela humanidade. E a misericórdia de Deus é mais uma vez derramada sobre a humanidade. A graça combate a rebelião e a inquietação em sua essência. O perdão oferece novos começos. Ok, mais uma vez Israel estava em harmonia com Deus por causa de sua eterna misericórdia. Porém, embora perdoado, o povo enfrentaria as consequências de sua rebelião. E aquela geração não entraria mais na Terra Prometida. Mas, Sami, eles não foram perdoados? Deus não está sendo injusto com eles, não? Deixa eu explicar uma questão aqui. Perdão é uma coisa, consequência do pecado é outra coisa. Imagine que você, dirigindo seu carro, se distrai e sem querer atropela seu vizinho e quebra a perna dele. Ele sabe que você é gente boa e que não teve intenção de fazer isso. Então ele de boa te perdoa. Mas quando ele te perdoa, a perna dele ainda continua quebrada. E mesmo que vocês tenham se entendido de coração, ele ainda vai passar longos dias com a perna engessada. Não é não? Entenderam a questão do perdão e a consequência do pecado? À primeira vista parece um castigo. No entanto, é a graça de Deus. Como é que aquela geração seria capaz de conquistar as poderosas cidades-estados de Canaã se ainda não tinham aprendido a confiar no Senhor? Como é que eles seriam uma luz para as nações quando eles mesmos tropeçavam na escuridão? Entenderam? Depois desse episódio, o que aconteceu? O povo rebelde ficou triste, né? Óbvio. Pois Moisés tinha dito que por causa dessa rebelião, essa geração não iria mais entrar na Terra Prometida. Mas na manhã seguinte eles disseram: vamos invadir essa cidade cananeia aqui, porque eles pensavam que Deus iria mudar de ideia. Mesmo eles ainda não se arrependendo, Deus iria passar a mão na cabeça deles como uma mãe de um viciado que dá dinheiro para o filho comprar droga. Mas não é bem assim. Deus é amor, mas ele é justiça. Moisés ainda falou para eles: pessoal, não vão não, que vocês estão sem o apoio de Deus. Resultado, foram derrotados e muitos morreram. Esses rebeldes confundiram fé com presunção, o que é uma coisa perigosíssima e que acontece muito hoje também. Muitos distorcem a palavra de Deus dizendo: Deus é amor e ele vai me aceitar do jeito que eu sou, dando uma desculpa para si mesmo para não se arrepender de seus pecados, como fizeram esses rebeldes do texto sagrado em questão. E aí recebem um juízo, um justo juízo de Deus e, infelizmente, ficam se lamentando. A escritora cristã Ellen White citou algo relevante sobre essa questão em seu livro O Desejado de Todas as Nações, na página 126, que nos ajuda a entender melhor. Fala assim, presunção, a falsificação da fé, é produzida por Satanás. A fé reivindica as promessas de Deus e produz frutos de obediência. A presunção também reivindica as promessas, mas as usa como fez Satanás, para justificar a transgressão. A fé teria levado nossos primeiros pais a confiar no amor de Deus e obedecer seus mandamentos. A presunção os levou a transgredir sua lei, crendo que seu grande amor os salvaria da consequência de seu pecado. Reivindicar a aprovação do céu sem cumprir as condições pelas quais a misericórdia é concedida não é fé. A verdadeira fé se fundamenta nas promessas e providências das Escrituras. Amém? A verdadeira fé produz obediência a Deus e não desculpas para transgredir a sua santa lei. Daniel poderia ter comido a comida contaminada da Babilônia. Por
Por que ele não comeu? Neemias poderia ter liberado o comércio no sábado, no portão de Jerusalém. Por que ele não fez isso? Jesus poderia ter se jogado do alto do templo e os anjos salvariam ele. Agora, por que ele não fez isso? Porque a verdadeira fé, a fé que salva, a fé que Deus se agrada, leva à obediência. Você já pensou nisso? Irmãos, esse foi o vídeo de hoje. Mais uma vez, dúvida? Deixe nos comentários. Gostou? Achou relevante? Dá um like. Não é inscrito no canal? Se inscreve e ativa o sino da notificação. Compartilhe o vídeo. E fique com Deus. Até a próxima semana.